Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre Ninguém Preparou Você para essa Mudança. É o capítulo 3 do Cérebro e a Menopausa. Se você está chegando aqui agora, não está entendendo nada, pausa esse vídeo, salve e assiste mais tarde e clica no primeiro vídeo aqui, que é o prefácio. Assim você vai acompanhar o ritmo e o conteúdo que eu estou trazendo. Vai chegar um momento do livro que vai dar para você pular capítulos, como foi na gravação do livro da A Nova Menopausa, tá certo? Mas, por enquanto, é importante você acompanhar desde o início. Eu já vou fazer um disclaimer sobre esse vídeo, porque ele vai ter momentos de leitura, que são questões muito técnicas, aqui da tabela, explicando cada fase, e, por último, das perguntas e respostas. Se você não me conhece, o meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista em individuação, atendo adolescentes e adultos sobreviventes de relações tóxicas e da terapia breve do resgate da criança interior. O livro O Cérebro e a Menopausa foi escrito em 2024 pela Lisa Mosconi, em 2024, originalmente em inglês, e traduzido para o português e publicado no Brasil em 2025. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, se você já está acompanhando. Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura aqui do que significa as terminologias que a gente escuta sobre essa transição menopáusica, né? Pode ser que para você, especialmente se você não acompanhou a nova menopausa, para você a palavra menopausa é uma coisa meio que engloba tudo, aí você não entende que história é de pré-menopausa, perimenopausa, pós-menopausa, transição menopáusica, menopausa precoce, induzida. Então, aqui eu vou trazer a explicação da Lisa Mosconi. Então, vamos lá, terminologia e significado. A pré-menopausa ou fase reprodutiva. Todo o período reprodutivo antes da transição para a menopausa. O que significa? Você menstruou pela primeira vez, a partir dali, a gente já pode chamar de pré-menopausa. O seu ciclo está regular, você está em pré-menopausa. Transição para a menopausa é o período que precede a menopausa ou quando o ciclo menstrual oscila ou começam os sintomas hormonais e clínicos da menopausa. Menopausa, o fim do ciclo menstrual. Em termos clínicos, a transição para a menopausa termina após 12 meses consecutivos a partir da última menstruação. A menstruação pode ocorrer de diferentes maneiras, pode ser espontânea ou induzida, veja a seguir. Todas as mulheres passam por uma dessas ocorrências. Perimenopausa. Uma fase que começa mais para o fim da transição para a menopausa e continua no primeiro ano após a última menstruação. Você saiu da perimenopausa e entrou na menopausa depois de passar 12 meses consecutivos sem menstruar. Pós-menopausa, a fase que começa 12 meses após a última menstruação. Eu sei, aqui pode ser confuso. Em termos médicos, a menopausa, ela tem esse nome que é aquele momento, 12 meses sem menstruar consecutivamente. Naquele dia você entrou em menopausa, né? A Lisa vai questionar, não tem uma data específica, mas em termos técnicos tem uma data específica. O dia da sua última menstruação, 12 meses consecutivos, certo? Ali, menopausa. Passou dali, no dia seguinte já é pós-menopausa, certo? Pós-menopausa, a fase que começa 12 meses após a última menstruação. Tá. Menopausa espontânea ou natural. A menstruação para quando os ovários ficam sem óvulos e a produção de estrogênio e progesterona diminui como parte do processo de envelhecimento. A maioria das mulheres ao redor do mundo entrará na menopausa entre os 49 e os 52 anos de idade. A idade pode variar com base na localização geográfica e origem étnica. Menopausa precoce ou prematura. Menopausa que ocorre antes dos 40 é prematura, ou 45 anos é precoce.
Pode ocorrer devido a fatores genéticos, síndrome dos ovários policísticos, doença autoimune, infecções, cirurgia, tratamento médico. Menopausa induzida. A menstruação termina devido à remoção cirúrgica dos ovários, oforectomia, que chama essa cirurgia, ou a interrupção da função ovariana após procedimentos médicos, como quimioterapia ou radioterapia. Menopausa cirúrgica. Trick. Menopausa provocada por procedimentos cirúrgicos pode ocorrer em qualquer idade devido à oforectomia bilateral, os 2 ovários são removidos. Salpingo, oforectomia bilateral, os 2 ovários e as trompas de falópio são removidas. Histerectomia total, o útero, colo do útero, os ovários e as trompas de falópio são removidas. Note que a histerectomia parcial, remoção do útero, mas não dos ovários, remoção de cisto ovariano ou ablação endometrial, não causa menopausa, mas pode afetar o fluxo sanguíneo para os ovários, provocando sintomas de menopausa em idade precoce. Menopausa médica. Menopausa provocada por tratamentos médicos que causam danos temporários ou permanentes aos ovários. Pode ocorrer em qualquer idade, geralmente devido a radioterapia ou quimioterapia, bloqueadores de estrogênio, o tamoxífeno, medicamentos que bloqueiam a ação do estrogênio em tecidos específicos, inibidores de aromatase, medicamentos que interrompem a produção de estrogênio em todo o corpo, agonistas do GnRH, medicamentos que impedem os ovários de produzir estrogênio e progesterona, interrompendo a ovulação. Então, aqui a gente entrou em contato com termos técnicos para você ficar um pouco mais familiarizado, certo? Bem, mas assim como a doutora Mary Claire, no livro Nova Menopausa, Lisa Mosconi vai falar a mesma coisa, que é, gente, esse é um processo dinâmico que pode durar muitos anos, cada mulher vai responder de um jeito, tem mulheres que já na pré-menopausa, como é o meu caso, já começam a ter sintomas de transição menopáusica, tem mulheres que só vão ter sintomas na perimenopausa, tem mulheres que só vão ter sintomas na pós-menopausa. Tá? Então, não adianta esperar uma receitinha pronta, sem contar a quantidade, a enormidade de sintomas. Aqui, a Lisa Mosconi também vai trazer uma explicação de como o útero funciona, como os nossos órgãos reprodutores funcionam. Mas como eu já fiz isso no vídeo, em um dos capítulos da Nova Menopausa, eu vou colocar o vídeo aqui para você poder assistir toda a parte técnica ali, como é que funciona a produção dos ovários, os hormônios, a gente menstruar, como é que é cada fase, tá certo? Então, é isso, cada mulher vai vivenciar de forma individual, com características particulares. Uma coisa que ela enfatiza aqui é que às vezes você ficou 12 meses sem menstruar, tem ali aquele marco, estou na menopausa, e daqui a um mês você volta a menstruar. Você volta para a perimenopausa, certo? Isso pode acontecer. Então, agora eu vou falar sobre as perguntas e respostas sobre a menopausa. A menopausa é uma doença ou uma enfermidade? A menopausa é uma fase fisiológica da vida. Os sintomas podem não parecer normais, mas a menopausa não é uma doença, nem uma enfermidade, nem uma condição patológica. É uma transição, não requer cura nem conserto, mas precisa ser abordada e gerenciada se necessário. A menopausa é algo decorrente da velhice? A maioria das mulheres passa pela menopausa entre os 40 e 50 anos. Em média, a menopausa ocorre por volta dos 51 aos 52 anos, uma idade que está longe de ser considerada velhice. Além disso, estudos recentes indicam que a verdadeira idade média mundial para estar na menopausa é 49 anos, ou seja, ainda mais cedo.
Como já vimos, o momento exato varia muito de uma pessoa para outra, desde o fim da casa dos 30 até o início da faixa dos 60 anos. Aqui, especificamente, a Alissa não está trazendo, mas a doutora Mary Claire traz, né? E foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu entrei em contato com esse tema, que é a perimenopausa, que é o período que você já está com o seu ciclo irregular e ainda não teve o dia ali da menopausa, a perimenopausa, ela pode variar de 10 anos antes de você entrar oficialmente na menopausa. E isso significa que você já pode ter sintomas e está sendo afetada pela baixa dos hormônios, tá? E isso vai acontecer por volta entre 35 e 45 anos de idade. São necessários exames de sangue para diagnosticar a menopausa? Como a menstruação se torna menos frequente durante a transição para a menopausa, a pessoa se acostuma com isso. Pode ser difícil saber quando foi a última menstruação e, por isso, muitas mulheres ficam em dúvida quanto a estarem ou não na menopausa. É comum me perguntarem se existe um teste hormonal simples para confirmar se a menopausa está próxima ou se já passou. Não há. Exames de sangue podem ajudar, mas não fornecem um diagnóstico preciso da menopausa. Se você acha que pode estar na perimenopausa ou quer saber se já passou da menopausa, recomendo fazer um check-up completo com um profissional da saúde qualificado. O diagnóstico se baseia na idade, no histórico médico, nos sintomas e na frequência menstrual. Exames de sangue podem confirmar o diagnóstico, mas na maioria das vezes não são necessários. De modo geral, não é preciso fazer testes hormonais para saber se uma mulher de 47 anos com menstruação irregular está na perimenopausa. Provavelmente está. Ou se uma mulher de 58 anos que passou anos sem menstruar está na pós-menopausa. Provavelmente está. Mas é recomendável fazer exames de sangue para avaliar problemas de fertilidade ou no caso de mulheres que param de menstruar em idade precoce, como ocorre na falência ovariana prematura. Outro motivo para fazer o teste é verificar a síndrome dos ovários policísticos, um problema hormonal que pode afetar a regularidade menstrual e a fertilidade. Testes laboratoriais também podem ajudar a determinar a menopausa no caso de mulheres que não menstruam mais devido a intervenções médicas como esterectomia parcial, a remoção cirúrgica do útero, mas não dos ovários, ou ablação endometrial, um procedimento para remover o revestimento do útero. Esses procedimentos interrompem a menstruação, mas não a ovulação. Nesses casos, a ocorrência de sintomas da menopausa é o primeiro sinal de menopausa. Exames de sangue para avaliar níveis de estrogênio e outros hormônios, principalmente o FSH e o hormônio inibina B, podem confirmar o diagnóstico. A inibina B regula a produção de FSH e pode servir como marcador da função ovariana e do conteúdo folicular. Os valores de referência estão na tabela 2, quando o estrogênio e a inibina B estão baixos. O FSH está alto e a mulher não menstrua há 1 ano. Em geral, se considera que ela atingiu a menopausa. Mas pode ser complicado basear o diagnóstico em um único teste de laboratório, porque esses hormônios podem estar mais baixos hoje e mais altos amanhã. A variação também pode ser bem grande. Além disso, um nível elevado de FSH em uma mulher que está tendo ondas de calor e deixou de menstruar regularmente não elimina a probabilidade de ela ainda estar na perimenopausa. Os exames de sangue são particularmente complicados para mulheres na perimenopausa, uma vez que os níveis hormonais variam ao longo do ciclo e o ciclo passou a ser irregular, o que só aumenta a variabilidade. Além disso, ao contrário do que diz a crença popular, os níveis de estrogênio variam bastante na perimenopausa, muitas vezes sendo mais altos do que o esperado e não mais baixos. Também é importante ter em mente que o uso de contraceptivos hormonais, como pílulas anticoncepcionais e alguns DIUs,
pode interromper a menstruação e afetar a precisão do exame FSH, dificultando a tentativa de determinar se a pessoa já passou ou não da menopausa. Ela vai trazer uma tabela aqui, e eu não posso compartilhar por questões de direitos autorais, então vai ser importante que você leia o livro, mas são níveis, né, dos hormônios para cada fase, na pré-menopausa e na pós-menopausa, como que em média fica os hormônios quando a gente está falando de testes laboratoriais. Outra pergunta: exames de sangue podem prever quando vou entrar na menopausa? Os exames de sangue não podem prever quando você entrará na menopausa. Quando se trata desta transição, apenas uma coisa é certa: em algum momento, seus ovários ficarão sem folículos e você entrará na menopausa. Todo o restante é totalmente aleatório. Desse modo, a resposta é não. Não existe uma maneira infalível de prever quando você entrará na menopausa, e os exames de sangue estão longe de serem infalíveis nesse caso. Na verdade, seu melhor indicador é a sua mãe. Se a sua mãe chegou à menopausa cedo, tarde ou em algum ponto intermediário, você pode ter uma boa ideia de quando você vai entrar na menopausa. A experiência e os sintomas da menopausa também são relativamente parecidos entre mãe e filha, de modo que é interessante ter essa conversa o mais cedo possível. Outro grande indicador de como será a sua menopausa é você, sua experiência da puberdade e mais tarde da gravidez, se for o caso. Pode fornecer informações importantes sobre a sua jornada. Exploraremos essa ideia na parte 2. Por enquanto, considere o seguinte: se você teve alterações de humor, irritabilidade ou alterações no estado emocional durante a puberdade, e ainda mais na gravidez e no puerpério, terá mais chances de ter distúrbios de humor também durante a menopausa. E se você teve ondas de calor, dificuldades para dormir ou névoa cerebral nesses marcos reprodutivos, também terá mais chances de ter esses sintomas durante a transição para a menopausa. Dito isso, a sua experiência na menopausa é influenciada e pode ser alterada por muitos outros fatores, como estilo de vida, ambiente, histórico médico e crenças culturais. Esse é um ponto aqui que eu quero destacar, com uma experiência pessoal. Eu soube mais ou menos quando a minha mãe estava nesse período de transição menopáusica, e sei hoje, olhando em retrospectiva, apesar dela não estar mais viva, por causa de alguns sintomas. Eu lembro dela conversando com as minhas tias, com algumas vizinhas: parei de menstruar, voltei a menstruar, o médico me deu esse remédio, agora estou sangrando de novo, tal. E aí eu tenho mais ou menos um parâmetro ali de idade. E aí o que eu vejo é que minha mãe teve sintomas muito diferentes dos meus, então essa minha referência, como da minha mãe, não é uma boa referência para mim, porque a gente teve muita diferença ambiental. Então eu, por exemplo, comecei a praticar atividade física com regularidade aos 30 anos de idade, a minha mudança de alimentação, eu não tive filhos. Então, a minha relação com o ambiente foi muito diferente da minha mãe. Mas olhar para a minha primeira menstruação, meu período ali de menstruação, eu tive uma experiência de gravidez. Então, isso me ajudou bastante a ver os meus sintomas hoje, nessa transição menopáusica, apesar de eu ainda ter ciclo regular e estar na pré-menopausa. Então, aqui dá para perceber como que pode ter muita variabilidade de pessoa para pessoa, e é importante considerar. Agora, se você tem um estilo de vida bastante parecido com o da sua mãe, então é possível que os sintomas dela de transição menopáusica possam ser uma referência para você. Então, acho importante destacar isso, tá? É necessário fazer exames de sangue para decidir se a terapia de reposição hormonal é indicada? Os exames de sangue são desnecessários para quem pretende tomar hormônios para aliviar os sintomas.
Isso acontece porque não se está tratando os níveis hormonais, e sim os sintomas da menopausa, e esses elementos não se correlacionam. Você pode ter sintomas mesmo se os seus hormônios estiverem no intervalo considerado normal, e pode ter níveis muito baixos de estrogênio sem sentir qualquer sintoma. Isso é uma coisa importantíssima, porque tem especialista em menopausa que continua se baseando a reposição hormonal em virtude dos exames de sangue. E esse tem sido um grande desafio para as mulheres que estão em transição menopausa escolher os profissionais. Porque a gente que já está consciente já sabe, beleza, eu preciso de um especialista em menopausa. Mas a doutora Mary Claire já falou ali no livro A Nova Menopausa que isso não é garantia. Você precisa se preparar para conseguir entender nessa consulta se esse profissional realmente está alinhado com as pesquisas mais recentes, com os estudos mais recentes. E, para mim, essa pergunta e resposta aqui é a que a gente tem que escrever e pregar na parede de casa, assim, né? Porque está lotado de médicos, especialistas em menopausa, dizendo que sim, é pelo exame de sangue e não pelos sintomas. Exames de saliva e urina são tão confiáveis quanto os exames de sangue. Um exame de sangue é o único teste preciso para medir os níveis hormonais. Muitos médicos pedem testes de saliva e urina para avaliar os hormônios reprodutivos, mas eles são menos precisos do que os exames de sangue e não são recomendados na prática clínica. O teste de dosagem hormonal pela urina seca, DUTCH, também é menos confiável do que um exame de sangue. Devo fazer terapia de reposição hormonal antes da menopausa? A terapia de reposição hormonal pode ser feita tanto antes quanto depois da menopausa. A terapia de reposição hormonal antes da menopausa costuma ser prescrita para tratar problemas específicos, como a falência ovariana prematura e outras indicações médicas. Infelizmente, mesmo quando as pacientes não apresentam essas indicações, muitos médicos tendem a prescrever a terapia de reposição hormonal apenas depois da ocorrência da menopausa e não durante a perimenopausa. Do ponto de vista científico, a terapia de reposição hormonal foi desenvolvida para ser utilizada na presença de sintomas ativos que podem ser mais frequentes e intensos antes da menopausa, que é exatamente o meu caso. Eu não estou nem na perimenopausa. E eu já estou fazendo reposição hormonal, mas ainda precisando de ajustes. A decisão de recomendar a terapia de reposição hormonal, o momento e a duração devem se basear nas circunstâncias e nas necessidades individuais de cada paciente. Há diferentes tipos de menopausa? Sim. Há diferentes tipos de menopausa, principalmente a menopausa espontânea e induzida, que ocorrem por diversas causas, como cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. Esses diferentes tipos estão resumidos na tabela 1, que foi a tabela que eu comecei lendo esse vídeo. Se você não lembra, volta lá no início. Outra coisa que é muito importante dizer, que é destacado aqui no livro e também no A Nova Menopausa, é que uma coisa é a gente estar num processo espontâneo de transição menopáusica, a outra coisa é a cirurgia. A cirurgia, a mulher do dia para a noite, ela entra em menopausa e ela pode sentir um impacto muito grande, os sintomas dela são muito mais intensos, porque ela não teve esse processo de transição aos poucos, foi numa tacada só, tá? É seguro remover os ovários? As oforectomias são realizadas com frequência como parte de histerectomia, remoção do útero. A segunda cirurgia de grande porte mais comum realizada em mulheres nos Estados Unidos, perdendo apenas para a cesariana, a oforectomia é a primeira opção de tratamento para o câncer de ovário. Apenas nos Estados Unidos, 14.700 mulheres morrem em decorrência de câncer de ovário todos os anos. A remoção dos ovários com as trompas de falópio por meio de um procedimento denominado salpingo-oforectomia bilateral tem benefícios clínicos comprovados em casos de diagnóstico ou suspeita de câncer de ovário.
Também é recomendada para pacientes com histórico familiar significativo de câncer de ovário ou predisposição genética comprovada, como mutações específicas no gene BRCA. E em pacientes com problemas de saúde conhecidos como a síndrome de Lynch e a síndrome de Peutz-Jeghers. Não sei se está certa essa pronúncia, acho que não. Falaremos mais sobre isso no capítulo 11. Por enquanto, é interessante observar que cerca de 90% de todas as histerectomias, que muitas vezes incluem os ovários, são realizadas por outras razões que não o câncer. Essas condições benignas incluem endometriose, miomas, tumores benignos, cistos, torção ovariana e abscesso tubo-ovariano, formação e acúmulo de pus nas regiões das tubas uterinas e dos ovários. Nesses casos, sempre que possível, a prática comum envolve conservar os ovários durante uma histerectomia em mulheres com ovários funcionando normalmente. A razão para isso é que, embora a ovarectomia seja um procedimento de baixo risco, resulta inevitavelmente na menopausa induzida. Desse modo, a ovarectomia é uma intervenção delicada, com potenciais riscos para a saúde no longo prazo e requer orientação e uma análise minuciosa dos riscos e benefícios. Além disso, há cada vez mais evidências de que o câncer de ovário pode ter origem nas trompas de Falópio e foi observado que a remoção das trompas, mas não dos ovários, reduz consideravelmente esse risco sem provocar a menopausa. As recomendações atuais para a conservação dos ovários estão resumidos na tabela 3. Também há alguma incerteza sobre a eficácia das ovarectomias preventivas em mulheres na pós-menopausa. Apesar dos debates, os ovários continuam produzindo pequenas quantidades de estrogênio durante anos após a menopausa. Eles também continuam a produzir 2 outros hormônios, a testosterona e a androstenediona. As células musculares e as células adiposas, que armazenam gordura, convertem a testosterona e a androstenediona em mais estrogênio. Olha como é sério isso. Alguns estudos indicam que para mulheres sem contraindicações, a preservação dos ovários após a menopausa também pode reduzir o risco de osteoporose, doenças cardíacas e AVC mais tarde na vida. Vou repetir. Alguns estudos indicam que para mulheres sem contraindicações, a preservação dos ovários após a menopausa também pode reduzir o risco de osteoporose, doenças cardíacas e AVC mais tarde na vida. Como resultado, as orientações atuais recomendam a conservação ovariana para mulheres na pós-menopausa sem riscos genéticos ou adicionais que fazem histerectomia por razões benignas. Ver tabela 3. Eu ainda não falei da tabela 3. Apesar de novas orientações revistas, mais da metade das mulheres norte-americanas que fizeram histerectomia por essas razões benignas ainda têm os ovários removidos juntamente com o útero. 23% das mulheres norte-americanas entre 40 e 44 anos e 45% daquelas entre 45 e 49 anos ainda são orientadas a submeter-se a salpingo-ovarectomia bilateral eletiva na histerectomia devido a uma condição benigna não cancerosa. Então, caso você precise remover o útero e a sugestão médica seja retirar também os ovários, mas você não tenha câncer de ovário nem predisposição genética para isso, discuta com seu médico os prós e os contras desse procedimento, considerando todos os aspectos do seu histórico familiar e peça esclarecimento sobre as razões da recomendação. Há situações nas quais a ovarectomia é indicada
mesmo na ausência de câncer ou risco de câncer e outras situações nas quais a conservação ovariana é mais apropriada. E eu diria mais, peça uma segunda opinião. Quero deixar claro que não estou dizendo para as mulheres recusarem qualquer tratamento necessário. A questão é que os possíveis riscos decorrentes dessas cirurgias muitas vezes não são esclarecidos para as pacientes. Já perdi as contas das vezes que ouvi, pena que eu não sabia disso na época. É importante saber as consequências desses procedimentos, tanto em curto quanto em longo prazo, e conhecer as opções de tratamento disponíveis para tomar a melhor decisão para si e para a sua saúde. Então, pessoal, é o seguinte, com essa... tem mais pergunta aqui. Tem mais pergunta. É porque eles fizeram... Tem uma tabela aqui. Tá. Então, deixa eu ver o que ela colocou nessa tabela. Indicações da salpingo-oforectomia bilateral. Recomendações atuais. Essa é a tabela 3. Indicações. Câncer ginecológico, maligno, suspeito ou confirmado. Cirurgia preventiva, mutações nos genes BRCA1, BRCA2. Síndrome de Peutz-Jeghers, síndrome de Lynch e histórico familiar significativo de câncer de ovário. Somente se a mulher não quiser mais ter filhos e tiver mais de 35 anos de idade. Outras indicações: dor pélvica crônica, doença inflamatória pélvica, endometriose grave. Considerações para preservação dos ovários: mulheres na pré-menopausa sem predisposição genética a câncer. Mulheres sem histórico familiar significativo de câncer de ovário. Mulheres sem patologia pélvica anexial. Um nódulo no tecido próximo ao útero, normalmente no ovário ou na trompa de falópio. Mulheres na pós-menopausa sem fatores de risco adicionais. Os efeitos da menopausa são apenas físicos? De jeito nenhum. A menopausa é uma experiência que envolve o corpo e a mente. Quando os hormônios mudam, nós também mudamos. A menopausa é muito mais que um fenômeno reprodutivo. Afeta os pensamentos, os sentimentos, a autoimagem e o comportamento de uma mulher. No próximo capítulo, veremos que muitos sintomas, na verdade, são uma resposta às mudanças no cérebro causada pelo processo da menopausa. Maravilha! Me conta, e aí? Como é que foi para você ouvir essas questões técnicas, ouvir essas perguntas e respostas? Já sabia? Não sabia? Me conta aqui nos comentários, eu vou gostar de saber. Se você não assistiu o capítulo anterior, por favor, assista, que você vai entender por que é tão importante ter segunda opinião de médicos quando se trata de médicos que vão tratar de questões específicas da saúde da mulher, especialmente uma cirurgia tão séria como essa. O capítulo anterior vai falar sobre a questão do sexismo para a saúde da mulher. Recomendo fortemente que você leia para você entender o quanto você precisa ser uma paciente proativa. Se você é o tipo de paciente que vai lá no médico e fala: eu confio cegamente em você, eu estou nas suas mãos, claro, você estudou, eu não estudei. Não é assim que funciona. Temos questões complexas quando se trata da saúde da mulher. Sugiro fortemente que você assista ao capítulo anterior, inclusive mais de uma vez. Tá bem? Me conta aqui nos comentários qual é a sua situação. Está em transição menopáusica? Não está? Veio aqui porque quer já se preparar? Ou já passou? Me conta aqui as suas experiências, como é que está a sua trajetória. Eu vou gostar de saber, isso pode ajudar outras mulheres. Se você ainda não deixou o seu like aqui no vídeo, por favor, deixa o seu like para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Aqui é um canal super pequeno, então, quanto mais pessoas interagirem com o vídeo, mais a gente consegue espalhar a palavra. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Assim você vai ser avisado dos vídeos novos, segunda às 7 da manhã, sexta às 18 horas. Compartilha esse vídeo com alguém que pode ser beneficiado com esse conteúdo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.